Olá pessoal, sou o professor Alexandre Lopes, estamos de volta em mais uma aula do nosso curso de C-Sente. A aula de hoje nós vamos tratar do IPv6, é a nossa aula número 5 e nós vamos tratar do IPv6. Então nós vamos falar um pouquinho de IPv6, certo? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Eu e minha canetinha adoro escrever enquanto eu falo, né? Então vamos lá. Hoje eu estou meio gripado, então na verdade na última gravação vocês já podem ter observado que eu já estava começando a ficar gripado, a aula 4 já foi uma aula meio, né, começando a ficar gripado, e hoje na aula 5 eu estou gripado mesmo, então toda hora vou ter que tomar uma aguinha e tal, mas não tem problema não, vamos lá. O que a gente vai tratar nessa aula? Primeiro a gente vai ver o endereçamento IPv6. Então, o endereçamento IPv6 é diferente do endereçamento IPv4, né? Porque a gente não precisa mais ficar se preocupando com aquela quantidade de host, o VLSM, aquele negócio tão certinho no IPv6, porque o IPv6 acabou com isso. Então, isso é menos mal, que a gente não vai precisar ficar manipulando o bit daquele jeito que a gente fazia no IPv4. Né? Mas existem algumas coisas que a gente precisa aprender a respeito do endereço IPv6, não tem jeito, né? Por exemplo, existem vários tipos de endereço, tá? A estrutura do endereço, porque esse endereço ele tem uma estrutura e a gente tem que entender um pouquinho sobre ela. A importância do ICMPv6, tá? Então são coisas que são entre algumas coisas que a gente vai aprender nessa aula, certo? Então vamos seguir, vamos começar. Para a gente poder, porque aí vocês vão vendo, vão entendendo. A gente vai começar falando, não tem jeito, ainda não existe ainda a forma da gente começar a falar do IPv6 sem lembrar do seu antecessor, que na verdade ainda está aí, ainda está vivo, ainda existe, nós ainda trabalhamos com ele, que é o IPv4, certo? Por que que o IPv6... Por que que o IPv6 a gente tá trabalhando com... Por que a necessidade do IPv6? Por que mudar para o IPv6? Né? Primeiro, ele foi projetado para ser o sucessor do IPv4. Né? Ele foi projetado para acabar definitivamente com o problema de espaço que o IPv4 tem. Né? E muitas projeções mostram o seguinte, que os RIs, que são aqueles regionais que nós vimos no último capítulo, né? Que são os regionais que distribuem os endereços IPs pelo mundo, recebem do IANA, que é o órgão, a autoridade mundial no assunto, né? E os regionais, que são as autoridades em suas regiões. Muitos desses regionais vão ficar sem IPv4 muito em breve. Na verdade, alguns deles, aqui está dizendo entre 2015, ó, aqui eu falo que ele vai acabar entre 2015 e 2020, mas na verdade, no APNIC, que é a Ásia-Pacífico, já acabou. Desde 2012 que eles informaram que acabou. Né? Existe uma projeção que, apesar daqui estar dizendo 2015, em 2014 vai acabar Estados Unidos e Canadá e América do Sul. Tá? O continente europeu também. Só a África que vai ficar até 2020. Então é muito preocupante realmente, a gente tem que se preocupar com isso e tem que começar a migrar logo para o IPv6, porque isso não significa que a internet vai acabar na hora que acabar o endereço IPv4, não. Mas a internet significa que para mais gente se conectar, mais gente vai ter que dividir o mesmo IP. Fazendo a divisão do mesmo IP, a rede fica mais lenta, os serviços ficam piores. Então, para a gente poder ter cada vez mais da rede, a gente vai ter que migrar para o IPv6, não vai ter jeito. Né? E a população da internet é uma população que vem crescendo, né? É uma população que está cada vez mais em expansão. Então a gente precisa realmente migrar, porque NAT na internet das coisas é um problema sério, porque um dispositivo precisa ter endereço IP final para estar na internet. E às vezes a questão do NAT pode atrapalhar um pouquinho essa questão da internet das coisas. Então, e o IPv6 foi projetado para não haver NAT. Então é tudo de bom aí para a gente poder trabalhar com IPv6. Né? Aqui, ó, o IPv4 ele tem no máximo 4,3 bilhões de endereços, certo? Enquanto que o IPv6, como são 128 bits, ou seja, 4 vezes mais
bits do que o IPv4, eu tenho 341 decilhões de IPv6. Tá? O IPv6 fixa as limitações do IPv4 e inclui aprimoramento adicionais como o ICMPv6. O ICMPv6 ele passa a ser um protocolo com mais importância. A importância do ICMPv6 aumenta. Ele passa a ter uma maior importância, tá? O ICMPv6. E isso é muito importante. Isso vai fazer com que a rede melhore. A gente vai entender isso ao longo da nossa aula de hoje. Talvez nem tanto, a gente não fala muito de IPv6, mas voltando, a gente tem nosso curso lá de IPv6 gratuito, onde a gente fala bastante de ICMPv6. A gente tem uma aula inteira sobre ICMPv6, ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui. A coexistência do IPv4 e do IPv6. Não vai existir, gente, uma data que vai ser assim, ó, no dia tal do ano tal, vai ser desligado a rede IPv4 e a rede IPv6 vai reinar soberana. Isso não vai existir. Isso não tem data marcada, isso não vai acontecer nunca. Durante muitos anos, nós vamos conviver com as duas redes, IPv4 e IPv6. Tá? E aí, como é que vai fazer essa transição? Como é que vai conviver com as duas redes? Como é que isso vai acontecer? Existem três categorias de técnicas, né, de migração. Então, as migrações de IPv4 para IPv6 não vai ser assim, eu vou botar IPv6 na minha rede, vou desligar o IPv4 e acabou. Não, não é assim. Existem técnicas de migração. Até porque se você fizer isso hoje, você está perdido. Você não navega praticamente em lugar nenhum sem fazer uma técnica dessa. Então vamos lá. A primeira técnica é a que, na minha opinião, seria melhor. Tá? Seria a melhor para o IPv6, que é a pilha dupla. A pilha dupla, eu vou colocar duas redes em todas as máquinas. Eu vou estar com duas redes simultaneamente instaladas em todas as máquinas. Mas por que qual o problema dessa técnica? Sobrecarga administrativa. Né? Uma vez que eu tenho duas redes para administrar, uma rede IPv4 e uma rede IPv6. Mas as máquinas suportam, porque as máquinas suportam mais de um tipo de protocolo por interface. Então no meu computador eu posso ter um protocolo IPv4 e um IPv6 na mesma interface, na mesma placa de rede. O meu roteador suporta IPv4 e IPv6 na mesma interface. E assim sucessivamente. Então eu consigo instalar duas redes simultaneamente na mesma parte física, certo? Uma rede IPv4 e uma rede IPv6. Mas por que eu acho que essa técnica é melhor? Bom, eu acho que essa técnica é melhor porque vai ser natural. Você vai usar cada vez mais a sua rede. Na verdade, você vai instalar as duas e vai ser transparente para o seu usuário qual que ele vai estar usando. O usuário não vai nem perceber o que ele está usando. E você vai monitorando. Quando o seu acesso IPv6 estiver muito grande, se o acesso IPv4 estiver irrelevante, significa que a rede IPv4 praticamente é insignificante para você. Aí você mata a rede IPv4 e implementa uma outra técnica ainda no finalzinho, mas uma outra técnica para você ainda não deixar de ter a conectividade IPv4 totalmente. Né? Quais as outras técnicas que existem? Tunelamento. Tá? O tunelamento é o seguinte, eu tenho uma rede. Aqui, ó, vamos pegar aqui a canetinha e vamos dar uma olhada. Ó. Eu tenho uma rede aqui, ó, IPv6 aqui e outra rede IPv6 aqui. Mas a minha operadora só trabalha com rede IPv4. O que a gente faz? A gente cria um túnel de IPv6 dentro da rede IPv4. Tá? E aí eu consigo navegar tranquilamente de uma rede IPv6 para outra dentro de uma rede IPv4, através desse túnel. Ou vice-versa. Tá? Você também pode encapsular o IPv4 dentro de uma rede IPv6. Não é muito comum, a gente vai ver justamente o contrário. Tá? Mas também é possível. E a terceira das regras, e é a que a maioria dos técnicos está preferindo, tá? É o NAT64. O que é o NAT64? Ela permite que dispositivos habilitados com IPv6 se comuniquem com dispositivos habilitados com IPv4. Gente, é o NAT. Eu vou ter aqui uma rede IPv6 e aqui eu vou ter um endereço IPv4 aqui na ponta. Ó. Aqui eu vou ter um endereço IPv4.
Quando esse cara mandar um pacote para cá, esse cara aqui vai fazer uma associação de NAT, uma transição de endereço, e esse endereço IPv6X vai sair com o endereço IPv4Y e vai para lá. Esse cara vai responder para o Y, quando chegar aqui, esse cara vai pegar esse IP e vai transformar de novo no endereço IPv4. Simples e objetivo, mas é NAT. E NAT não faz muito bem a rede. Porém, essa tem sido a técnica preferida. Por quê? Porque o NAT é uma tecnologia que todo mundo conhece bem. Então, todos os técnicos estão partindo para essa tecnologia. Tá partindo mais para essa. Na minha opinião, nós deveríamos fazer a pilha dupla primeiro. Tá? Depois da pilha dupla. Por quê? Porque você já vai configurando a sua rede IPv6, você já vai deixando ela totalmente madura. Vai fazer uma regra de firewall, faz para pilha IPv6, faz para regra. Você vai deixando a sua rede pronta para operar no IPv6. E aí, quando ela estiver pronta para operar no IPv6 e operando pouco no IPv4, você vai conseguir desligar a sua rede IPv4. E aí sim você vai fazer lá um túnel, um NAT, alguma coisa para você poder continuar usando redes IPv4, certo? Então, quando houver a necessidade de um endereço IPv4, você vai ter o NAT na ponta. Quando não houver, você vai navegar em IPv4 e acabou. Em IPv6 e acabou. Certo? Então, essas são as 3 técnicas que existem. Alexandre, você não vai ensinar a configurar? Não, pessoal, não cai no CCNA essa configuração. Aliás, para não falar que não cai, o NAT64 cai um pouquinho sobre ele na aula de NAT. A gente vai ver um pouquinho, mas um pouquinho só sobre ele na aula de NAT. A pilha dupla é normal, vocês vão aprender. Ao longo desse curso, vocês vão aprender a configurar endereçamento IPv6, configurar regras de ACL para IPv6. Então, assim, você vai aprender tudo sobre você vai aprender tudo sobre pilha dupla, porque você vai aprender a fazer com o IPv4, vai aprender a fazer com o IPv6, você vai aprender tudo sobre pilha dupla. O NAT, na aula de NAT, a gente vai ver o 64. E o tunelamento? Bom, tunelamento a gente só fala no outro curso, o curso de CCNA Routing Switch, o ICND2, tá? Que é um outro curso que a gente vai ter disponível, assim que esse aqui acabar, a gente já vai ter ele disponível lá na Academia do IP. Tá ok, pessoal? Então vamos aos tipos de endereço IPv6. Tá? O endereço IPv6 tem 3 tipos de endereço no IPv6. A gente tem o unicast, a gente tem o multicast e a gente tem um conceito totalmente novo que está surgindo agora no IPv6, que é o Ncast. Alexandre, cadê o broadcast? IPv6 não tem broadcast, certo? IPv6 não tem broadcast. IPv6 tem um multicast que faz a função do broadcast, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas não é broadcast, é um pouquinho diferente o conceito, ok? Então vamos lá. IPv6 também não tem máscara, máscara decimal, máscara de rede. Tá? A máscara de rede do IPv6 ela não existe. Aquela questão que a gente tinha, minha máscara é 255. Opa, peraí, deixa eu pegar aqui a canetinha, a borrachinha aqui. Deixa eu apagar de uma vez, que fica mais fácil. Né? Então aquela máscara que a gente tinha, 255.255.255.0, não existe. Mas eu tenho prefixo, ou seja, barra 24. Tá? Então essa rede é uma barra 24 para o IPv4. IPv4, né? No IPv6, todas as minhas redes são sinalizadas através de prefixo. Tá? Então, ó, o tamanho do endereço IPv6, ou seja, o tamanho da rede, é marcado com prefixo. O prefixo pode variar de 0 até 128. Tá? E o tamanho típico, ou seja, o tamanho da grande maioria das redes, 99% das redes, vai ser o barra 64. Onde eu vou ter 64 bits marcando o endereço, o endereço de rede, tá? E 64 bits dando o ID da interface. Aí você vai falar assim, nossa, Alexandre, não é muita coisa não? É muita coisa, mas a gente tem que se desprender desses conceitos do IPv4, certo? O IPv6 é uma rede exagerada, é uma rede que vai ser sempre muito. Então, acostumem-se com isso, porque sempre vai ser assim. Ela sempre vai ser uma rede que vai ter muita coisa, certo? Vamos aos tipos de endereço. Endereço unicast.
tá? Ele identifica um único endereço. O unicast é de 1 para 1. Então eu tenho aqui no meu desenho aqui, ó. Deixa eu ver onde está minha canetinha aqui. Achei minha canetinha. Essa canetinha aqui, quando eu mudo de tela, eu me perco um pouco ainda. Vocês já sabem disso, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui o endereço que está saindo desse host e vindo para esse servidor aqui. É um endereço em unicast. Eu tenho o endereço de origem, endereço de destino. O meu endereço de origem é o 2001 0db8 2.acad 2.1 2.2.10. Meu endereço de destino é 2001 2.0db8 2.acad 2.1 2.2.8. Isso é um endereço unicast, porque está indo de 1 para 1, do 10 para o 8. Por isso é considerado um endereço unicast, ok? Indica excepcionalmente uma interface em um dispositivo habilitado com IPv6. Um pacote enviado em endereço unicast é recebido pela interface que recebe esse endereço, ou seja, somente a dona do endereço vai receber esse pacote. E eu tenho alguns tipos de endereço unicast que a gente vai ter que dar uma olhadinha. Então, olha só, os endereços unicast, eles se dividem em Global Unicast, Link Local, Loopback, endereço não especificado, Unique Local e IPv6 incorporado. É o único que a gente não trata no CCNA. Todos os outros a gente vai ver um pouquinho, certo? Então vamos lá, Unicast Global. Unicast Global, gente, é como se fosse o endereço público do IPv4. Tá? É um endereço que pode ser roteado, vai para a internet, endereça um único dispositivo, tá? E pode ser configurado estaticamente ou atribuído dinamicamente. Esse atribuído dinamicamente pode ser através de DHCP ou de autoconfiguração. A gente vai ver um pouquinho sobre isso lá na frente. A gente vai ver que o IPv6 ele é capaz de fazer uma autoconfiguração, tá? E a gente vai ver isso. Então ele pode ser atribuído dessas duas formas. O link local, tá? Ele é usado para comunicação dos dispositivos. Ele é um endereço, ele é um conceito novo que surgiu no IPv6. E ele não é roteável, ele só funciona dentro da minha rede local. Tá? Dentro daquele link, ele só faz sentido dentro daquele segmento de rede, tá? E ele é como é que eu vou dizer? Ele é um endereço interno da máquina. Nós não nos metemos com o link local. A gente até pode configurar o link local estaticamente, mas nós não nos metemos com o link local. O link local é uma coisa interna da máquina. Por exemplo, quando a máquina faz uma comunicação, um RIP-NG em multicast, em unicast, ela faz uma comunicação de um protocolo de rede em unicast. O unicast que ela bota é o unicast do link local. Quando ela bota o endereço do próximo salto dinamicamente, ou seja, é um protocolo de IPv6 que está colocando um protocolo de roteamento para IPv6 que está colocando o endereço do próximo salto na tabela de roteamento, ele usa o endereço de link local. A comunicação interna que o ICMP faz acontecer no IPv6, como por exemplo a descoberta de vizinhança, né? É uma coisa que o ICMPv6 faz, é a descoberta de vizinhança. Então, isso é sempre essa comunicação que a máquina faz entre elas, né? Ela usa o endereço de link local. Tá? Então, o endereço de link local é um endereço que a máquina usa internamente dentro da rede, mas que só faz sentido local e é da própria máquina. E toda máquina com IPv6 tem dois endereços. Tem o link local e o global unicast, ou unicast global. Tá? Então, esses dois endereços vão estar presentes em qualquer máquina, qualquer interface que tem IPv6. Depois nós temos o endereço de loopback. O que é o endereço de loopback? É aquele endereço que serve para testar a pilha TCP/IP. Que no IPv4, vou botar aqui, ó. No IPv4 era aquele 127.0.0.0 até o 127.255.255.255. Mas que todo mundo usava um único endereço, que era o 127.0.0.1.
Para que serve isso? Eu pingo a minha própria placa de rede, ele vai na placa de rede e volta, não sai da máquina e verifica se a minha rede interna está funcionando, a minha pilha TCP/IP está funcionando. No IPv6, é esse aqui o endereço. 2.2.1, ou seja, deixar um único endereço para ele. Tá? Então eu pingo, eu vou lá e faço assim, ó, eu vou lá e faço assim, ó, ping 2.2.1. Pronto, a máquina vai testar a própria pilha IPv6 dela, tá? TCP/IP do IPv6 dela. Endereço não especificado. O endereço não especificado é o endereço que vem assim, ó. 2.2.128 ou apenas 2.2. É tudo zero, gente. Lembra da regra de abreviação? Quando eu abrevio isso aqui, significa que quando está assim, significa o quê? Que é intervalos de zero. Se eu não tenho nenhum número antes, nenhum número depois, significa que os meus 8 hexadecatetos, ou meus 8 quartetos, são zeros, certo? Então, a gente realmente... endereço não especificado. Quando que isso é usado? Assim que eu ligo o meu roteador, assim que eu ligo o meu computador, e ele vai solicitar um endereço DHCP, por exemplo. Nesse momento ele não pertence a rede nenhuma, então ele manda um pacote, ele monta um pacote em broadcast, no caso aqui do IPv6 não é em broadcast, ele manda um pacote para um grupo multicast de roteadores, a gente vai entender isso um pouquinho mais embaixo, tá? E aí ele manda com endereço não especificado. Por quê? Porque ele ainda não tem endereço IP. Então ele manda com endereço não especificado. Depois ele recebe o endereço IP dele, e aí beleza, tudo bem, ele recebe o endereço dele. Mas num primeiro momento ele manda assim. Uma outra coisa é que ele manda assim também, quando não interessa para quem eu estou mandando saber quem mandou. Eu posso estar mandando uma requisição para alguém e eu não quero que a pessoa saiba o IP de quem mandou, então eu mando, acabou. Né? O endereço não especificado será usado como endereço de origem quando o dispositivo ainda não possuir endereço permanente IPv6 ou quando a origem do pacote for irrelevante para o destino. Então, a origem do pacote é irrelevante, não precisa ter origem de pacote. Aí ele manda com endereço não especificado. É um conceito um pouquinho novo também, tá, gente? Então, algumas coisas no IPv6 são conceitos novos e a gente aos pouquinhos vai se acostumando com ele, vai se familiarizando com eles. Unique Local. Ele é semelhante ao IP privado. Alexandre, por que criaram isso no IPv6? Você pode estar me perguntando, né? Por que fizeram isso? Se a grande maioria das pessoas termina sendo contra e realmente acha que o NAT não faz bem, que o endereço privado e público é um negócio que serviu ao seu propósito, mas que não faz muito bem a rede. É verdade. Eu sou dessas pessoas que concordam que serviu ao seu propósito, foi importante, mas que está acabando o momento deles. Mas existe um grupo que defende que deve existir o endereço privado, porque tem um grupo que defende que o NAT faz bem a rede, por questão de segurança, por uma série de coisas. Né? O malefício que ele faz não compromete o benefício que ele proporciona. Então, se a gente colocar assim, as pessoas preferem, algumas pessoas preferem que tenha o Unique Local. Tá? Ainda não está sendo muito utilizado. Esse bloco, se não me engano, o bloco FC00 está liberado para uso. O restante está bloqueado pelo IANA ainda. Tá? Mas assim, a gente não vai ver muito disso. Eu acho que a gente não vai ver muito disso. Tá? E o IPv4 integrado, tá? Ele vai servir na transição. Ele vai ajudar na transição entre IPv4 e IPv6. Ele vai ter, num endereço IPv6, a gente vai encapsular um endereço IPv4. Tá? Eu vou ter lá o endereço IPv6 e os últimos 32 bits vão servir para eu colocar o meu endereço IPv4 dentro do meu endereço IPv6. Então eu vou ter aqui um endereço de 128 bits, tá? 128. Sendo que os últimos 32 são o meu endereço IPv4. Mas esse curso não vai abranger, isso é o máximo que eu vou falar sobre ele. A gente já tem muita coisa para estudar para o CCENT, para o CCNA. Então, assim, vamos estudar o que é necessário. Não vamos tentar estudar nada mais para não confundir a cabeça. Quando vocês partirem para o CCNP, provavelmente isso aí vai estar no CCNP. Né?
Lembrando que nós estamos agora em 2014 e o CCNP já tem uma mudança anunciada para janeiro de 2015. Então, provavelmente quando vocês forem fazer o CCNP de vocês já vão fazer na nova versão, porque o IPv6, o CCNA e o CCENT mudaram no ano passado. Ano que vem muda o CCNP. Então vocês vão tirar o CCNA esse ano ainda, eu espero. Todos tirem o CCNA ainda esse ano, e em 2015. E quem não tirar, porque esse curso está sendo gravado e vai ser vendido gravado depois, então quem assistir esse curso gravado depois provavelmente já vai fazer o CCNP na nova versão, ok? E aí vamos falar um pouquinho sobre... continuar falando um pouquinho sobre os tipos de endereço, né, locais. Cada interface de rede habilitada com IPv6 precisa ter o endereço de link local. Então, foi aquilo que eu falei. Cada interface vai ter o link local. O link local ele vai sempre começar com o FE80/10. Então, viu o FE80, FE80, eu falo muito FE80, tá, pessoal? Vira o FE80 no início, é um endereço de link local, certo? Não interessa o que vai ter para trás aqui, FE80, tá? FE80/10, por que /10? Porque para ser FE80 eu vou ter sempre os primeiros 10 bits iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você transformar isso aqui, você vai encontrar FE80. O restante pode mudar, beleza? Mas vai de FE80 até FE-BF. Só que por enquanto a gente só está vendo FE80 por aí. Está muito no início. E são espaços muito grandes. Vai demorar muito para a gente começar a ver mudanças nisso aí. Ok, pessoal? Então, o FE80, isso aí, aqui eu volto a falar, o sistema operacional se atribui automaticamente isso aí. A gente não precisa se preocupar com o endereço link local. O link local não é roteado. Tá, pessoal? O link local não é roteado. E muitas máquinas usam um pedaço do endereço MAC para formar o link local. Tá? Então, eu jamais vou poder pegar o FE80 da máquina 1 aqui, né, e rotear isso na internet. Se ele não tiver o Global Unicast, não adianta, não funciona, ele não vai conseguir ser roteado na internet, ok? Observa que o roteador trava aqui, ó, FE80.001/64 está travado, ó. Está travado desse lado, está travado desse lado, ele não passa, tá? E aí vamos ver um pouquinho sobre o Global Unicast. O Global Unicast, tá, pessoal, do IPv6, ele é semelhante, ele é um endereço IPv6 global, tá? Então ele serve como origem dos dispositivos, ele é um protocolo, ele é um endereço roteável, ou seja, os roteadores ultrapassam ele, navegam ele na internet, tá? Ele se equivale ao endereço IPv4 público, tá? Se a gente fosse fazer uma analogia, o link local não é um endereço privado, infelizmente. O link local é um conceito novo, realmente. Eu tenho um endereço privado no IPv6, tá? Mas o Global Unicast, ele é um endereço público. É como se eu só tivesse endereço público na minha rede, ou seja, como se eu não tivesse mais a necessidade de NAT. Todos os meus computadores têm endereço público. Tá? É como se eu contratasse, fosse na minha operadora, IPv4, e contratasse um endereço público para cada host da minha máquina, da minha rede, certo? Isso sairia um pouquinho caro, mas no IPv6 não, porque no IPv6 isso vai ser normal, vai ser assim que vai acontecer, tá? O ICANN atribui blocos de endereço IPv6 aos 5 RIs, tá? Então, os 5 RIs receberam blocos de endereço IPv6 do Global Unicast. No momento, somente endereços Unicast globais com os 3 primeiros bits, olha só, somente os 3 primeiros bits estão sendo atribuídos. Tá? Então, ele vai de 0, deixa eu ver aqui onde está, aqui, ó, de 001, tá, os 3 primeiros bits, ou de 2000, 2.2.3. Então, vamos à estrutura de um endereço global Unicast. No momento, a gente só está atribuindo, olha lá, ó, os 3 primeiros bits. Então, a gente tem aqui, ó,
deixa eu pegar aqui, ó, aquilo que eu estava tentando demonstrar na outra folha está aqui, ó, de 0010 até 0011. Então são só está sendo usado isso aqui, ó. Por quê? Porque o IPv4 tem sempre quarteto. Então por isso que, como são os 3 primeiros bits, sendo 1 aqui, eu tenho 2, porque o 1 no terceiro bit, e são 4, então é 2. Não sei se lembrem disso na nossa transformação de binário, né? Ó, aqui seria o 2 elevado a 0, aqui o 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, vezes 1 é 2. Então é 2, ó. 2000. Ok? Então, ó, no momento, somente endereços Unicast Global, a partir dos 3 primeiros bits, estão sendo utilizados. Então, somente esses 3 bits aqui estão sendo atribuídos. O restante são os regionais, são as redes, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora. Então, aqui, ó, tá? O endereço Global Unicast ele é dividido em 3 partes. Tá? Primeiro, ele tem os primeiros 48 bits, que é o prefixo de roteamento global. Depois ele tem 16 bits que formam os primeiros 64, que são o ID de rede ou de subrede. Então vai ser muito comum a gente ver operadoras atribuindo /48 ou até /52, com mais 4 bits aqui, né? Usando mais 4 aqui. Então /52. E o restante dos bits para formar os 64 vão ser para ID de subrede numa empresa. Então aqui, ó, a parte do prefixo ou da rede do endereço atribuído pelo roteador como um ISP a um cliente ou um local, vai ser o /48. Então a gente vai ver aqui, ó, muitas subredes /48 sendo atribuídas. Então quando eu for lá e contratar do meu provedor, do meu ISP, uma rede IPv6, um endereço IPv6, ele vai me dar um /48, certo? Eu, com esse /48, vou subdividir ele para fazer minhas subredes. Por quê? Porque os últimos 64 bits não podem ser pegos emprestados como eram no IPv4. No IPv4, eu poderia pegar qualquer um dos 32 bits para formar uma subrede. No IPv6 isso não é verdade, isso não é assim. Os primeiros 64 bits é para rede e os últimos 64 são sempre para host, então você não vai poder pegar. Exceto em alguns casos muito excepcionais, como por exemplo um link ponto a ponto que você vai poder usar um /127. Tá? Aqui, ó, ele dá um exemplo aqui, ó, 2001. 0db8 ACAD 2.2.48, ou seja, ó, 2001 0db8 ACAD, isso aqui é o 48. Os últimos 16 bits desse endereço IPv6 vai servir para eu endereçar a rede. Então vamos lá, vou botar aqui, ó, 2001 2.0db8 2 pontos ACAD. Aí vem 2 pontos do 0000 até do 1 até o F. Então eu tenho todas essas possibilidades aqui dentro de criar subredes. Certo? A gente está falando que só para subrede eu tenho 2 elevado a 16. Então 2 elevado a 16 é a quantidade de subredes que eu tenho para esse endereço, ok? ID de subrede. Usado por uma organização para identificar subredes dentro do local. Por quê? Porque mesmo com IPv6 eu posso precisar fazer VLANs diferente, eu posso precisar criar subredes diferentes, eu posso ter lá a minha filial A e a minha filial B e dar endereços diferentes, eu posso ter uma subrede só para quem vai fazer acesso na minha rede por VPN. Então, assim, N coisas que a gente pode estar fazendo com subredes, ok? Mesma coisa do IPv4, eu tinha com subredes, eu tenho, só que a diferença é que eu só tenho esses 16 bits para criar subrede, o que já é uma quantidade de subredes muito grande, né? E por final, o ID de interface, são os últimos 64 bits, equivale à parte do host do endereço IPv4, utilizado porque um único host pode ter várias interfaces, né? Cada uma com
um ou mais endereços IPv6. Então, no IPv6, eu posso ter um host com mais de um endereço IPv6, enquanto que no IPv4 isso não era muito possível, né? Dependendo da configuração, isso não era muito possível. No IPv6 isso já passa a ser mais aceitável. E como é que a gente faz a configuração estática na máquina do IPv6? Muito simples. Aqui eu tenho uma tela aqui, pessoal, que é uma tela aqui do Windows, né? Do Windows, se não me engano, Windows 7 ou Windows... Eu acho que é o Windows 7 isso aqui, né? E aí aqui é só, ó, tem aqui, ó, IPv6, eu vou lá no configurações de rede, IPv6, clico em propriedades, aí vai abrir isso aqui, né? Aí eu tenho lá, ó, IPv6 address, eu coloco o IPv6, aqui eu estou usando estaticamente, né? Não é o automático, ó, tem aqui o automático ou o estático, ele está usando o estático. Barra 64, é assim mesmo que a gente vai colocar, 64, vai escrever 64 e vai colocar o default gateway. Acabou. Estaticamente já foi feito. Alexandre, e o dinamicamente? Bom, dinamicamente a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver que existem algumas variações e na verdade a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar sobre o serviço DHCP. Aí vocês vão aprender a configurar o DHCP. Nessa aula a gente só vai mostrar um pouquinho e vai falar um pouquinho sobre isso. Ok, pessoal? Bom, então essa é a nossa configuração de IPv6 estático, certo? Lembrando que se alguém tiver com dúvida até aqui, nosso fórum de dúvida está lá para isso. Então usem o fórum de dúvida que a gente vai estar sempre consultando para ver se tem dúvida, ok?